O Anderson Martins é um jogador que, eu acabei contratando lá no São Paulo, quando ele estava saindo aqui do Vasco, há 3 anos e meio. Passou os quase 3 anos de contrato comigo lá. Um cara que eu tenho a melhor das relações. Fala, rapaziada, saudações vascaínas, e é dessa maneira que a gente começa o vídeo de hoje, com as palavras do próprio Alexandre Pássaro falando sobre uma chegada do Anderson Martins. Essa entrevista aconteceu dia 20 de abril, há 4 meses atrás. Realmente, naquele período não era necessário um reforço para a zaga, mas agora é, e esse nome pode ser o Anderson Martins. A gente vai falar sobre isso, trazer informações dessas possíveis negociações que já estão, inclusive, fechadas dentro do Vasco da Gama. Além dessas, vamos falar sobre outras, sobre jogadores que podem chegar. O Atlético Mineiro estaria tentando negociar com o Vasco os direitos econômicos do Marrone e, em troca, emprestar jogadores ao Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras notícias para você tirar todas as suas dúvidas relacionadas a reforços, quanto vão chegar, quem vai chegar e quando vão chegar. Então se ligue no vídeo de hoje, fique até o final, que você realmente vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas às contratações que o Vasco vai fazer no restante desse mês de agosto. O vídeo está imperdível, mas antes de começar, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito do canal do Gigante, se inscreva aqui embaixo, aperte aqui o botãozinho para se inscrever no nosso canal, ajudar o nosso crescimento. A sua inscrição é muito importante para que o canal do Gigante venha crescer. Então venha fazer parte da nossa família. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou já assiste aos nossos vídeos, se inscreva. E também, é claro, deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha sobre essa chegada do Anderson Martins. Acha que seria um bom reforço para o sistema defensivo? Deixa a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas notícias, as últimas novidades do Vasco e começar falando e esclarecendo sobre esse assunto relacionado a contratações. O que acontece? O Vasco terá esse jogo de quarta-feira contra a equipe do Londrina. E no próximo sábado, o Vasco enfrentará o Operário no Paraná. E após o jogo contra o Operário, o Vasco terá aí 8 dias de descanso. O Vasco jamais na Série B do Campeonato Brasileiro teve esse período de descanso, esse período para treinar. O Vasco jogará, no caso, sábado contra o Operário no Paraná, domingo descansa, é claro, dá um dia de folga aos seus atletas e tem a semana cheia para treinar, ajeitar o seu elenco e enfrentar domingo a Ponte Preta em São Januário. E o foco está totalmente nessa janela, nesse período que o Vasco vai ter de treinamento, e todas as forças, todas as contratações serão feitas para chegar até esse dia, chegar até essa semana, que no caso já é a semana que vem. Uma semana que pode mudar totalmente o rumo do Vasco dentro da competição. E o objetivo do Lisca e dessa atual diretoria é já chegar nessa semana, entre o jogo contra o Operário no Paraná e o jogo contra a Ponte Preta em São Januário, com o elenco completo, para o Lisca ter aí nesses dias, nesses 8 dias que terá livre para ajeitar o elenco já com as novas peças. Essas são informações passadas de pessoas diretamente de dentro do Vasco, que o Vasco quer entrar no segundo turno com força máxima, com todos os jogadores, até as novas contratações que irá fazer e ter esses 8 dias de treinamento para o Lisca conseguir, enfim, ajeitar o elenco, dar uma cara, dar uma forma e o Vasco ser um novo Vasco no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E além desse período de 8 dias de descanso, o Vasco também terá outro, que no caso será entre os dias 6 e 18 de setembro. Ou seja, após esse período também poderá chegar novas contratações. Não está fechado, mas o grande foco, o grande objetivo dessa diretoria é realmente, até o domingo que vem, já fechar, já anunciar todos os reforços, todos os jogadores que vão chegar e já ter eles nas mãos do Lisca, né, para ajeitar enfim esse elenco e dar uma nova cara, um novo formato ao Vasco no segundo turno da Série B, que vai ser importantíssimo para que o Vasco consiga retornar à primeira divisão. E agora sim, vamos esclarecer essa situação. Já deixamos bem claro quando vai chegar esses reforços. Reforços vão chegar, isso é fato, torcedor. E a gente tem que ter calma o máximo possível para que até domingo toda a situação venha a ser resolvida e ela deve ser. As prioridades são 3 posições. Um zagueiro para o lugar do Hernando, um zagueiro que jogue na direita, porque o Leandro Castan é prioridade, ele vai ser um zagueiro utilizado, querendo ou não,
é o capitão do time e não tem vaga no banco de reservas para o Leandro Castan, apenas realmente um lugar que está ali na incógnita, na dúvida, ainda é um zagueiro para formar a dupla com Castan. Além desse zagueiro que joga pela direita, um lateral esquerdo, que é preocupação sim para o Lisca, e o Vasco está monitorando no mercado um jogador para essa posição. E além de um zagueiro e de um lateral esquerdo, o Vasco busca um atacante de lado, um atacante de velocidade, com experiência, já que o Lisca atualmente não tem esse jogador. O Lisca conta no elenco com o Morato e com o Léo Jabá. E os outros pontas, atacante de velocidade, são dois jovens. E o Lisca quer um jogador com mais experiência para essa posição. Então são as três prioridades: um zagueiro que joga pela direita, um lateral esquerdo e um atacante que sabe jogar pelo lado de campo e tem essa característica ofensiva. E a gente vai falar sobre isso agora, sobre esse reforço, esclarecer a situação que vem acontecendo atualmente dentro do Vasco. Mas antes, eu gostaria de passar essas palavras aí do Alexandre Pássaro, falando tanto sobre a necessidade de contratar medalhões, de contratar reforços conhecidos pela torcida e que tragam o torcedor para perto do clube, e também, é claro, sobre esses jogadores importantes que tendem a chegar dentro do Vasco da Gama ainda nessa temporada. Então deem uma olhada aí nas palavras do Pássaro, falando até mesmo sobre uma possível chegada do Anderson Martins. É natural, toda vez que você está num clube, os nomes sempre falados em toda janela de transferência acabam sendo aqueles jogadores que acabam tendo essa memória afetiva, né? Que o torcedor busca lá atrás e lembra o sentimento que ele teve, o carinho, enfim, a gratidão que ele sentiu quando esses jogadores... O Anderson Martins é um jogador que eu acabei contratando lá no São Paulo, quando ele estava saindo aqui do Vasco, há 3 anos e meio, passou os quase 3 anos de contrato comigo lá. Um cara que eu tenho a melhor das relações, tenho muito boa relação com ele, trabalhei com ele, gosto dele como jogador, mas tem outras questões também, isso a gente não desenvolveu e também não é o nosso foco agora buscar um zagueiro. Agora, não se fecha as portas para quem trouxe alegrias ao torcedor, apenas se enquadra cada um desses jogadores no respectivo projeto. A gente também não pode, em nome de um passado, direcionar o nosso futuro. Agora, quando existe um casamento de interesse e alinhamento de expectativa, como foi o próprio caso do Rômulo, é lógico que daí a gente encaixa e consegue trazer. Então foi isso que vocês viram, rapaziada. O Alexandre Pássaro deixou bem claro nessa entrevista coletiva que foi o grande responsável pela contratação do Anderson Martins em 2017, quando ele saiu do Vasco e foi jogar pelo São Paulo. E além disso, falou também sobre a ótima relação que os dois têm. Relação essa que poderia atualmente facilitar nas negociações e na contratação do zagueiro ao Vasco da Gama. Naquela ocasião, volto a repetir, o Pássaro disse que não era necessário trazer um zagueiro, já que o Hernando ainda tinha confiança do Marcelo Cabo e dessa atual diretoria. Porém, agora não há mais condições de permanecer com o Hernando no segundo turno, sendo titular da zaga direita do Vasco. E o Vasco está sim no mercado, atrás de um novo zagueiro, atrás de um novo jogador que realmente passe confiança para a diretoria, passe confiança para a comissão técnica e principalmente confiança para os jogadores, para o time. E esse zagueiro pode ser o Anderson Martins, além de ter muita qualidade por tudo que fez dentro do Vasco da Gama, por ser o grande campeão do último título, grande que o Vasco conquistou, que foi a Copa do Brasil de 2011. E agora é a prioridade da diretoria ir atrás de um zagueiro, diferente do que aconteceu há 4 meses atrás. E esse atleta pode ser o Anderson Martins. O que circula demais no meio da torcida vascaína nesse atual momento é sobre a live que vai acontecer nesse final de semana, que eu já falei sobre isso, que um grande reforço vai ser anunciado, um reforço de fato de peso e, além disso, um grande medalhão, um jogador que tem identificação com o torcedor vascaíno. E esse atleta pode ser o Anderson Martins, um jogador velho conhecido, campeão da Copa do Brasil, que pode trazer boas memórias à grande torcida vascaína. Então a gente vai trazer mais notícias sobre isso. Mas assim, grande chance do Anderson Martins ser um novo reforço para o sistema defensivo e para a diretoria, a solução para os problemas que o Vasco vem sofrendo nessa parte do esquema tático. E para o Lisca, ele falou também sobre isso no dia 8, quando perguntado se havia chegado alguma proposta, algumas negociações, o nome do Anderson Martins em sua mesa. Naquele momento, ele disse que não, mas a gente sabe que 1-2 semanas depois, muitas coisas acontecem e esse nome pode ter chegado na mesa do Lisca e o Anderson Martins ter fechado algum contrato com o Vasco. Com relação aos pontos que realmente podem fazer com que ele chegue, para vocês relembrarem,
Quando o Vasco e São Paulo jogaram, o Anderson Martins colocou uma foto ali da partida, mostrando que realmente estava acompanhando o Vasco da Gama no dia da comemoração da conquista da Copa do Brasil. O próprio Anderson Martins também fez uma postagem através de suas redes sociais. Ele tem uma ótima relação, já trabalhou com o Alexandre Pássaro no São Paulo e é um jogador que está livre no mercado. E relacionado à sua parte física, que acredito que é a grande preocupação da torcida vascaína, ele teve 2 problemas musculares do Bahia, clube que ele jogou nessa última temporada. Porém, já está livre no mercado há 4 meses e nesses últimos 4 meses ele vem trabalhando no seu recondicionamento físico. E segundo notícias, ele está muito bem fisicamente. Os problemas que ele teve lá atrás, nessa última temporada, foram totalmente recuperados, foi totalmente curado e ele está em ótimas condições para voltar a atuar. Inclusive o próprio falou em entrevista coletiva que quando realmente tinha melhorado, o Bahia decidiu rescindir o seu contrato. Então vamos esperar, torcedor, que realmente o Anderson Martins pode ser anunciado nesse final de semana como grande reforço para o sistema defensivo do Vasco da Gama. E além disso, falar sobre Atlético Mineiro. Vamos explicar a situação. Ontem, na parte da tarde, uma grande polêmica aconteceu e rolou, no meio da torcida vascaína, relacionada à diminuição da porcentagem dos direitos econômicos que o Vasco chegou a uma definição com o Atlético. O Vasco que tinha direito a 20% e agora tem apenas a 17% a pedido do próprio Atlético Mineiro. E o Vasco, com a perda desses 3%, perdeu algo em torno dos R$600 mil. Mas a gente pode ter uma explicação relacionada a esse assunto, que é empréstimo de jogador. E além desses 3%, o Atlético Mineiro estaria tentando negociar todos os direitos econômicos que o Vasco tem sobre o Marrone, que no caso são esses 20%, que equivale mais ou menos a 6 bilhões de reais. E em troca disso, é claro, o Atlético Mineiro dá bastante jogador para que o Vasco possa jogar essa Série B e conseguir o acesso à Série A. E tem alguns atletas que realmente não vêm sendo utilizados por lá, como o próprio o Eduardo Sacha, Igor Rabelo, Hever, Johan. Temos também o Natan, um grande volante, mas principalmente o Eduardo Sacha, já que é uma posição que o Vasco busca no mercado. Um atacante de lado, polivalente, que pode atuar também como um camisa 9, um jogador bem móvel, bem rápido e com experiência, que é o grande objetivo do Vasco. O Eduardo Sacha tem 29 anos, passa por grandes clubes do futebol brasileiro e vai perder muito espaço. Já tinha perdido e vai perder ainda mais com a chegada de Diego Costa no Atlético Mineiro. Agora, à frente do Eduardo Sacha, tem o Hulk, tem o Diego Costa, tem o Savarino, tem o Vargas e o Keno. O Eduardo Sacha se tornou a 6ª posição, até porque o esquema tático do Atlético Mineiro é o 4-5-1, jogando com apenas um atacante. E o Eduardo Sacha dificilmente vai entrar numa partida e ter ritmo de jogo. E o objetivo do Atlético seria emprestá-lo ao Vasco da Gama, em troca disso, ter todos os direitos econômicos do Marrone. E além do Sacha, com o próprio Maidana, que está livre no mercado, o Igor Rabelo, que também se tornou terceira opção para a zaga titular, e o Atlético poderia estar negociando com o Vasco. A gente deve ter notícias em breve, notícias importantes, e assim que a gente tiver novidade, vai trazer para vocês. Mas uma grande negociação pode estar acontecendo entre as duas partes. E além desses atletas, vindo do Atlético, além do Anderson Martins, Thiago Galhardo, um nome muito comentado nessa parte de hoje no meio da torcida vascaína, um velho conhecido torcedor que já trouxe muitas mágoas, para o torcedor vascaíno. O que acontece? O Thiago Galhardo teve problema novamente, assim como aconteceu com o Vasco, com o Ceará, e dessa vez foi no Internacional. E por conta desse problema que não foi tão revelado, o Inter afastou o Thiago Galhardo. Ele está afastado, tem contrato com o Inter até o final desse ano, mas inclusive o próprio presidente do Internacional está tentando rescindir esse contrato de maneira antecipada. Ele tem contrato com o Inter até o final de 2021, mas já quer encerrar esse contrato agora, no mês de agosto, e fazer com que o Thiago Galhardo fique livre no mercado. Porém, o Thiago Galhardo já completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Não pode ser transferido para nenhum clube da primeira divisão, apenas para clube da segunda, da terceira, da quarta divisão ou de fora do Brasil. E pode ser, inclusive, o próprio destino do jogador, clubes dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita ou clubes da segunda divisão, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro. E dentre esses grandes que disputam a segunda, o que realmente tem mais chance é o Vasco, pela situação econômica e por também estar mais perto de chegar à Série A e por ter uma identificação com o velho conhecido da torcida vascaína. Ele atualmente tem 32 anos, ele disputou na sua última passagem 52 jogos pelo Vasco, com 10 gols e 11 assistências. E por ser esse jogador experiente, de lado de campo, rápido e que tem esse faro de gols, ele pode ser sim um reforço para o Gigante da Colina. Com relação às chances, pequenas,
mínimas chances, mas pode acontecer. Não é uma negociação inviável de acontecer. Pela boa relação que o Vasco e o Internacional têm, podem facilitar tais negócios. É claro, volto a repetir, uma negociação muito difícil, já que o próprio Emirados Árabes, há algum tempo atrás, estava de olho na contratação do Thiago Galhardo. Mas pode sim acontecer, ainda mais caso o próprio Internacional não consiga rescindir e ele fique livre por lá, não tem espaço e ser emprestado pelo menos até o final do ano para não ficar parado. Vamos esperar, vamos aguardar. Um velho conhecido, né, da torcida vascaína que pode servir como reforço para essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas realmente, essas foram as notícias. O Vasco tem prioridade de contratação. O Vasco vai contratar até esse final de semana. Deixei bem claro sobre essa janela que o Vasco terá para treinar e quer chegar nesse momento do campeonato, da temporada, realmente com o time pronto para chegar de uma forma mais incisiva, com mais força nesse segundo turno da Série B. Só para deixar claro, um lateral esquerdo, um zagueiro e um atacante rápido, de ponta, e esses são os grandes objetivos do Vasco para esse restante de 2021. Se você concorda com essa situação, com esse atacante, com esses jogadores que podem chegar, deixa a sua opinião aqui embaixo. Ou se você acha que novas posições deveriam ser colocadas aí nessas possibilidades de reforço, deixe também a sua opinião aqui. Faço questão de responder a cada um de vocês e dar uma olhada nos comentários que você tem colocado aqui embaixo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, trazendo e esclarecendo todas as últimas notícias do Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação, a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!